com que idade é que uma pessoa está preparada para ter uma experiência psicadélica? E ele respondia, chamando a atenção para os riscos de o fazer demasiado cedo, ele dizia: "You have to become someone before you become no one." E portanto, acho que no fundo isto reflete precisamente aquilo que o professor Mário Simões dizia, e que eu acho que é verdade quando estamos a falar de uso de psicadélicos por uma pessoa relativamente saudável e que o faz num contexto não clínico, quer seja num retiro, quer seja com amigos, quer seja no meio da natureza, não é? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa que eu já queria ter há muito tempo, o Pedro Castro Rodrigues. Ele é médico psiquiatra, investigador, é pioneiro na introdução dos psicadélicos no SNS, trabalhou durante 15 anos no Hospital Júlio de Matos e se eu ficasse aqui a contar-vos tudo o que o Pedro fez, não saímos daqui hoje. Vamos mergulhar no mundo dos psicadélicos, da consciência, da mente e tudo aquilo que nos apaixona. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. Espera, esqueci-me de apresentar o teu livro, Revelar a Mente, que o Pedro acabou de lançar. Eu ainda não o li, mas estou muito entusiasmada. Acho que faltava assim um autor nacional a falar sobre este tema com tanto know-how e com tanta sabedoria. Bem-vindo, finalmente. Obrigado pelas palavras e pelo convite. De facto, já estava para acontecer há algum tempo. Mas para aí há um ano. Por aí, talvez mais, mas finalmente conseguimos. É verdade, Pedro. Olha, eu por acaso sempre que falo com pessoas sobre psicadélicos, acho que sempre disse a essas pessoas que gostava de falar contigo também sobre o tema. Acho que essas pessoas também te conhecem a ti. Isso põe-me alguma pressão, mas... Não. Esta conversa vai partir de um sítio de pura curiosidade, de um sítio muito genuíno dentro de mim que sempre se questionou muito acerca dos psicadélicos, com muito interesse, muita curiosidade, com alguma... Já experimentei alguns, mas naquela fase em que entramos pelo mundo do boom e descobrimos também algumas coisas novas. E, portanto, se calhar vou começar por te perguntar, Pedro, também para contextualizar, o que é um psicadélico? E antes de responder essa pergunta, até pego no tema da curiosidade que tocaste. Sabes que quando montámos a unidade no Hospital Júlio de Matos para fazermos uso clínico de psicadélicos, neste caso utilizando cetamina, quando estávamos a adaptar o protocolo, adaptámos um protocolo baseado em protocolos de investigação e clínicos de outros centros de investigação, da Johns Hopkins nos Estados Unidos, do Imperial College, etc. E uma das expressões que utilizamos na fase de preparação para a experiência psicadélica vem do inglês, e em inglês diz-se trust, let go e be open, e nós traduzimos a parte do be open, ou melhor tudo, para confiar, deixar-se ir e com curiosidade. E portanto acho que aqui abrires com o tema da curiosidade é muito interessante, porque é algo que faz parte da preparação para uma experiência psicadélica em contexto clínico, a pessoa ir tentando desenvolver curiosidade em relação à mente, porque tudo aquilo que surge numa experiência psicadélica são conteúdos da própria mente da pessoa. Sem dúvida. E portanto, respondendo à tua pergunta, o que é um psicadélico? Ora, se formos à origem da palavra, do nome da palavra, a etimologia, psicadélico significa aquele ou uma substância. Psique significa mente ou alma, se quisermos, e délios significa revelar ou manifestar. Portanto, psicadélicos são substâncias que revelam a mente ou que manifestam a mente. Daí o nome do livro que escolhi. Agora, este foi um nome que foi cunhado nos anos 50 e desde aí a definição tem vindo a ser aperfeiçoada, digamos assim. Hoje em dia definem-se psicadélicos como substâncias que tenham a capacidade de alterar de uma forma transitória, mas profunda, todo o conteúdo da consciência. E quando falamos alterar o conteúdo da consciência, estamos a falar de substâncias que alteram o humor, a percepção, o pensamento, o sentido de si, ou a vivência do eu, aquilo onde construímos a pessoa que somos, podemos dizer assim, podemos ir a mais pormenor mais à frente, mas esta é a definição. Agora, esta definição, por vezes, eu quando falava de psicadélicos e dava apenas esta definição mais técnica, muitas vezes sentia que não era suficiente para uma pessoa que nunca tivesse tido uma experiência psicadélica soubesse qual o tipo de efeitos que podem causar. E, portanto, eu mais recentemente tenho estado a responder a essa pergunta, incluindo também, ou baseando-me numa expressão do Aldous Huxley, que é um escritor conhecido e que escreveu um livro sobre os psicadélicos, e que, em relação aos efeitos dos psicadélicos, ele dizia que podiam causar, e em inglês,
Heaven, Hell and Visions. Portanto, Lindo. o paraíso, o inferno e visões. E eu acho que isto resume muito bem os tipos de efeitos que os psicodélicos podem causar. Quando falamos de visões, ou quando o Huxley fala de visões, estamos a falar, por exemplo, nas ilusões visuais, ver as paredes a mexer, etc., que são o tipo de efeitos a que até que a sociedade em geral associa mais facilmente a psicodélicos, não Sim, é? Que sim, fazem sim, as coisas sim. mexer, etc. E esse é um tipo possível dos efeitos dos psicodélicos, mas não é de todo o único, não é? Mas quando dizemos, ou quando o Huxley fala em visões, estamos a falar de alterações da percepção. E, portanto, isso pode incluir, de facto, estas alterações da percepção visual, mas, por exemplo, os psicodélicos também podem causar experiências, quando a pessoa, sobretudo, está de olhos fechados, experiências com características oníricas, parecidas com sonhos, em que a pessoa experiencia memórias do seu passado mais longínquo ou mais recente, e isso também pode ser considerado, de certa forma, visions ou visões. Por outro lado, quando falamos de psicodélicos, sabemos, e aí entrar a parte do hell, ou inferno, que é possível que a pessoa tenha uma experiência desafiante. Ok. O típico bad trip, que a sociedade em geral também conhece. E que experiências desafiantes é que podem acontecer? Conhecem-se já bem hoje em dia as experiências que podem acontecer. A pessoa achar que vai morrer, a pessoa achar que os outros lhe querem fazer mal, a pessoa achar que vai enlouquecer. E, portanto, estes são tipos possíveis de experiências desafiantes que, se acontecerem num contexto em que a pessoa não está acompanhada ou se sente pouco segura, podem ser traumatizantes, é importante dizer isto, mas se surgirem num contexto em que a pessoa se sente segura e está acompanhada, podem ter também valor terapêutico. Ok, certo. E por último, a parte do heaven, que acaba, se quisermos, por ser a mais interessante de todas, no fundo refere-se aos efeitos positivos dos psicodélicos, que podem oscilar desde alterações no sentido da pessoa se sentir em harmonia, equanimidade, bem-estar, tudo é como tem que ser, e portanto este é um exemplo de um efeito que algumas substâncias psicodélicas podem causar, mas num ponto mais extremo, aquilo que é que se refere como heaven é aquilo que é muitas vezes considerado as experiências com características místicas ou de dissolução do ego, em que a pessoa temporariamente deixa de se percepcionar como um eu individualizado, separado, fixo e estático, como nós tendemos a experienciar-nos na nossa Exato. consciência habitual, e temporariamente passa a experienciar-se como parte de um todo maior. Portanto, a Certo. interconexão, a interdependência, em vez de ser um observador da natureza, passar a experienciar-se como parte da natureza, e é este último efeito que está associado a maiores benefícios terapêuticos quando a pessoa tem este tipo de experiência. Eu acho que isto torna os psicodélicos muito, muito interessantes, que são, apesar de serem moléculas ou fármacos, se quisermos, é a experiência em si que parece ter valor terapêutico. Sim. E agora tocas num ponto que eu acho que é super interessante, que é a parte da experiência. Ou seja, nós sabemos que a psicologia convencional nasce de uma terapia muito mais verbal, não é? Ou seja, precisamos das palavras. E, de certa forma, isso pode ser construtivo até certo ponto, mas isto condiciona-nos no sentido em que já há uma construção e há uma narrativa que é nossa. Portanto, o processo já está condicionado, não é? Já é construído por nós. Enquanto que os psicadélicos fazem-te ir para além do véu das palavras, não é? Conseguem-te levar para outro lado, que tu se calhar não compreendes verbalmente. Qual é que é o poder disso? E mais do que isso, é uma pergunta que eu me faço a mim muitas vezes, que é quem somos nós para além da narrativa que contamos a nós mesmos, não é? Sim. Porque, pronto. Eu até diria que, quando dizes bem que na psicoterapia, eu até diria em alguns tipos de psicoterapia o elemento mais importante, ou um dos elementos importantes, é de facto a palavra, mas também sei que já entrevistaste aqui muitas pessoas de algumas correntes psicoterapêuticas em que a palavra não é o predominante. Eu até diria que aquilo que une todas as psicoterapias, isto é a minha opinião, apesar de haver alguma evidência que suporte, é de facto a relação humana, não é? E aquilo que é curativo em muitas psicoterapias, na minha opinião, é de facto o estabelecimento de uma relação saudável, de uma relação terapêutica. Apesar de facto, muitas das psicoterapias poderem se focar mais na palavra, porque é aquilo, ou que é a forma que nós temos também de transmitir a forma como nos sentimos, etc. Mas agora, nasceu da palavra, ou não? A psicoterapia? Depende de onde considerarmos a origem das psicoterapias. Há quem Sim. considere que a origem das psicoterapias vem no xamanismo, por exemplo. Exato, não é que eu tens concordo razão, com sim, isto, sim, estou só a sim, dizer sim. que há quem diga que é por Sim. aí. Há quem localiza a origem no Sigmund Freud. Há Claro. quem localiza a origem das psicoterapias de diferentes
diferentes formas. Agora, de facto, a palavra sempre teve um componente importante, não é? Naquilo que são as psicoterapias. Faço aqui um parágrafo para dizer que eu não sou psicoterapeuta. Tive a sorte de fazer a minha formação com uma psiquiatra que era psicoterapeuta, psicanalista, a doutora Paula Nunes. falas muito. E falo muito sobre ela, foi uma pessoa que me influenciou imenso, mas não sou psicoterapeuta. Mas isto para dizer que, de facto, há esta característica das psicoterapias, ou de algumas psicoterapias, e de facto os psicadélicos, uma das características que os define é precisamente que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em colocar em palavras a experiência. O termo que até se usa é inefabilidade, uma experiência inefável, que significa uma experiência que é difícil colocar em palavras. Mas também é curioso que, apesar de muitas vezes as pessoas, quando regressam de uma experiência psicadélica, no momento inicial dizerem que não conseguem colocar em palavras, mas com algum tempo, não é? O poder da palavra também é muito grande. Com algum tempo acabam por depois conseguir ilustrar. Agora, é sempre uma ilustração com limitações, não é? Sobretudo quando falamos de estados mentais, podemos dizer assim, no qual a pessoa vai para além do verbal, não é? Do ponto de vista evolutivo, a palavra nasce numa fase mais recente, não é? Da evolução da mente, da consciência, e portanto nós temos muitas experiências pré-verbais, quer seja na infância, quer seja por vezes na idade adulta, e os psicodélicos podem dar acesso a isso. Sim, sim. E quem é que somos sem essa narrativa que contamos a nós mesmos? Ou seja, o que é que encontramos para lá deste véu? Tu, enquanto médico psiquiatra, já lidaste com muita gente, não é? Provavelmente já tiveste as tuas próprias experiências também. O que é que está do outro lado? Eu no livro termino com um excerto, ou uma citação, se quisermos, ou uma parte em que falo de um texto de um escritor americano, que é o David Foster Wallace, que eu gosto muito. Sim, também. Tanto da parte dos romances como dos ensaios. Ele tem um ensaio muito bonito que se chama This is Water, que foi um texto que ele escreveu para uma apresentação de um ano numa universidade. E esse texto tem lá uma parte muito interessante, não é um texto que fala sobre psicadélicos, mas é um texto que fala sobre educação e sobre consciência. E o David Foster Wallace tem lá uma parte em que escreve que existem dois modos de consciência na perspectiva dele, e por isso é que eu estou a usar isto para responder à tua pergunta. Ele diz que existe um modo de consciência, que é o nosso modo de consciência padrão, habitual, que provavelmente domina toda a nossa vida se não fizermos algo para o mudar, que é um modo de consciência no qual nós somos o centro de tudo o que nos acontece, não é? Observamos o que está à nossa volta, mas é como se estivéssemos separados e nós somos o centro de tudo o que nos vai acontecendo. Mas ele diz que existe outro modo de consciência, que é um modo de consciência ao qual se pode aceder através de meditação, de cânticos religiosos, de experiências de contacto com a natureza, etc., que é um modo no qual a pessoa sente que faz parte e que está em contacto, como eu estava a dizer há pouco, com algo maior do que o próprio. E eu acho que é precisamente por entrar em contacto com essa dimensão que os psicodélicos podem ser valiosos. Agora, ele também diz uma coisa muito interessante, é que quando uma pessoa entra, e aqui nós estamos a falar de psicadélicos, mas, por exemplo, uma pessoa que esteja habituada a entrar com este contacto, por exemplo, por uma via religiosa, a pessoa conscientemente faz aquilo que é adorar ou venerar esse algo maior. E algumas pessoas chamam-lhe Deus, outras chamam Buda, outras chamam Alá, outras chamam a Mãe Natureza, não é? Tudo isto são formas de venerar algo maior. E o que o David Foster Wallace diz, e que eu acho muito interessante, é que numa pessoa que nunca tenha ativamente entrado em contacto com este tipo de estados, a pessoa, sem saber, vai acabar por venerar algo que são as exigências do seu eu ou do seu ego. Ou seja, vai acabar por venerar o quê? O dinheiro, os achievements, tudo aquilo, a fama, e portanto tudo aquilo que são as exigências do nosso ego. E portanto isto vai levar a uma existência autocentrada, não é? E que pode causar sofrimento, ou que mais cedo ou mais tarde vai causar sofrimento, porque todos estes exemplos, não é? O dinheiro nunca é suficiente, as pessoas que são muito focadas no dinheiro querem sempre mais, nunca estão satisfeitas com o que têm, a beleza é algo que, com o avançar da idade, na perspectiva de muitas pessoas, podem achar que vai desaparecendo. Portanto, todas estas características do eu
podem acabar por dominar a vida de uma pessoa e torná-la infeliz. Daí ele defender, fazer este exercício, não é? De nós refletirmos de facto se não pode ser interessante a pessoa cultivar formas, que pode ser através da meditação, da religião, do contacto com a natureza, de ir para além do seu eu. E tu de certeza que já entrevistaste aqui pessoas com Sim. perspectivas parecidas ou noutras Sim, luzes. E sim. agora, o que eu acho que os psicadélicos trazem é uma forma muito fiável de aceder a estes estados. Agora, como é muito fiável, ou seja, como muitas pessoas que utilizem o LSD ou psilocibina, que são exemplos de psicadélicos clássicos, podem atingir estados destes com alguma fiabilidade, mas isso também traz alguns riscos. Claro. Porque se uma pessoa não estiver suficientemente preparada para entrar em contacto com este modo de consciência, isto pode ser desafiante para a pessoa. E, portanto, é esta Certo. dimensão que eu acho que podem trazer. Entretanto, surgiram-me aqui várias perguntas, mas eu vou tocar neste último ponto, porque eu lembrei-me quando entrevistei o Dr. Mário Simões aqui, lhe perguntei se os psicadélicos eram para todos e ele respondeu-me que para desintegrares o teu eu tens que ter um eu muito bem sustentado. Foi algo do género, não foram exatamente as palavras. A resposta dele ressoou comigo e foi algo que ficou dentro de mim, e eu queria te perguntar quais é que são os critérios de exclusão para terapia assistida por psicadélicos. E o que é que, ou seja, quais são eu acho que os critérios de exclusão levam-nos para um lado mais técnico, mas depois trazer uma abordagem se calhar mais ampla do que é que significa isso. Sim, e se calhar antes de responder essa pergunta, pode ser útil nomear para as pessoas que possam estar menos familiarizadas de facto de substâncias é que estamos a falar, porque eu dei há pouco a definição geral daquilo que são psicadélicos, mas hoje em dia é frequente dividirem-se ou classificarem-se os psicadélicos em dois tipos, os chamados psicadélicos clássicos e os chamados psicadélicos atípicos. Os psicadélicos clássicos são aqueles que eu falei há pouco, por exemplo a psilocibina, presente em algumas espécies de cogumelos, o LSD, uma substância maioritariamente sintética, a mescalina, presente em algumas espécies de cactos, e o DMT, presente numa combinação de plantas conhecida como ayahuasca. Estes são os chamados psicadélicos clássicos, que aquilo que os une e que os separa dos outros é terem um mecanismo de ação conhecido num receptor específico da serotonina, um neurotransmissor. Os outros, os psicadélicos atípicos, é um saco onde se enquadram outras substâncias com o potencial de alterar de uma forma profunda e transitória o conteúdo da consciência, mas têm outros mecanismos de ação. E aqui costuma classificar-se, por exemplo, a cetamina, que, uma vez que está aprovado como anestésico, é o único psicadélico que pode, pelo menos em Portugal, ser utilizado em contexto clínico, ou seja, sem ser em contexto de investigação. O MDMA, vulgarmente conhecido como ecstasy, muitas vezes é considerado um psicadélico atípico, apesar de haver pessoas que discordem e preferem classificá-lo como um empatogénico. Podemos falar a seguir sobre o que é que isso significa. E depois outras substâncias são tipicamente consideradas psicadélicos atípicos, apesar disto ser um tópico de alguma controvérsia. Há quem considere nos psicadélicos atípicos a ibogaína, a cannabis, há quem considere a cannabis um psicadélico, sobretudo em doses elevadas, mas para este contexto e para responder à tua pergunta, é importante dizer que quando falamos de psicadélicos clássicos, psilocibina, LSD, etc., neste momento são utilizados sobretudo em contexto de investigação. Claro que há pessoas que utilizam psicadélicos em contextos recreativos, cerimoniais, sobretudo em Portugal, em que o uso de drogas ou de substâncias é descriminalizado, as pessoas são livres de o fazer. No entanto, a sua venda é ilícita e, portanto, estamos numa zona cinzenta, não é? Agora, em contextos clínicos, a substância que está a ser utilizada, eu acho que isto é importante ser dito, em Portugal e no SNS, o modelo de uso clínico de psicadélicos utiliza sobretudo a cetamina, um psicadélico atípico, em combinação com psicoterapia, para pessoas com depressão resistente sobretudo, e em Portugal temos conseguido, já há pelo menos 5 hospitais do SNS que utilizam este modelo de tratamento, o que eu acho que é muito bom porque estamos a falar de um tratamento sem custos para as pessoas, e eu acho que isto é fantástico, não é? E é algo que está a acontecer ainda em poucos sítios. O Canadá, por exemplo, também tem no Hospital de McGill uma unidade de cetamina em combinação com psicoterapia, e em Inglaterra, no Reino Unido, vai iniciar-se agora no NHS inglês, e é um dos motivos pelo qual vou para a Inglaterra, porque se vai iniciar um protocolo de cetamina em combinação com psicoterapia no Sistema Nacional de Saúde inglês, num hospital em Londres, mas já com o plano de depois poder expandir para outros hospitais. Eu acho que isto é valioso porque, apesar dos psicadélicos terem muita investigação hoje em dia, como sabes, para virem a ser tratamentos para pessoas com perturbações de saúde mental,
as características do modelo de aprovação de tratamentos que temos, etc., vão provavelmente condicionar a que na fase inicial da sua aprovação, quer seja da psilocibina ou do MDMA, os que forem primeiro aprovados, provavelmente vão ser tratamentos muito caros, vão ser tratamentos com um custo muito Ok. elevado, porque Pois. todas as empresas que estão a fazer os ensaios também isso tem custos muito elevados e, portanto, há esta dimensão. Agora, respondendo à tua pergunta, a frase que disseste do professor Mário Simões, lembrou-me uma frase do Ram Dass, que deves conhecer, que é o Richard Alpert, Sim. investigador de psicodélicos dos anos 60 e que depois foi expulso de Harvard, foi para a Índia e tornou-se podemos dizer, um guru espiritual, com tudo o que isso traz, mas que tem uma frase muito interessante quando lhe perguntavam, por exemplo, em relação à idade. Com que idade é que uma pessoa está preparada para ter uma experiência psicadélica? E ele respondia, chamando a atenção para os riscos de o fazer demasiado cedo, ele dizia: You have to become someone before you become no one. Opa, yeah, E é portanto, acho que no fundo isto reflete precisamente aquilo que o professor Mário Simões dizia, e que eu acho que é verdade quando estamos a falar de uso de psicadélicos por uma pessoa relativamente saudável e que o faz num contexto não clínico. Quer seja num retiro, quer seja com amigos, quer seja no meio da natureza, não é? O que é uma pessoa relativamente saudável mentalmente? Boa pergunta. Estou a tentar responder a isso há muito tempo e não sei. Não, aqui vou ser só muito prático. Estamos a falar de pessoas, vamos dizer assim, que não sofrem de depressão, que não sofrem de ansiedade. Vamos falar assim. Tudo isto, obviamente, também Claro. é uma simplificação excessiva, não é? Claro. Mas vamos pôr assim como pessoas que não tenham um diagnóstico ou que não tenham um sofrimento excessivo por problemas de saúde mental. Vamos chamar assim. E eu acredito que aquilo que estavas a dizer, que o professor Mário Simões disse, que é importante um ego minimamente sólido para poder ser dissolvido, é válido para pessoas que queiram explorar a sua consciência nesse tipo de contextos. Agora, em contexto clínico, a pessoa está muito mais apoiada. Há um apoio claro. quase individual. E, portanto, para pessoas em sofrimento, há mais apoio, e esse mais apoio permite que, mesmo pessoas, e podemos dizer assim, com um ego mais frágil ou mais fragilizado nesse momento, que possam na mesma ter uma experiência psicadélica que é eficaz e segura, precisamente porque estão acompanhadas, e um acompanhamento que envolve uma preparação extensa, psicoterapia de integração no dia seguinte, e portanto eu penso que com todo esse apoio e suporte que é feito hoje em dia nestas unidades, que é possível uma pessoa que tenha algumas fragilidades do seu ego, podemos dizer assim, ter benefício de uma experiência psicadélica. Sim. Agora, fora de um contexto clínico, obviamente Claro. que ainda há dúvidas sobre qual é que é o melhor momento e as condições. Sim, há quem diga até que qualquer pessoa é válida, não é? Ou seja, qualquer pessoa pode fazer, desde que exista o contexto certo, não é? Ou seja, desde que exista um contexto bem suportado. O problema é que não há. É difícil dizer. Eu aqui estou a pensar sobretudo com as pessoas com doença mental grave. Por exemplo, uma pessoa com esquizofrenia, uma pessoa com doença bipolar, são aquelas que neste momento estas pessoas são normalmente excluídas da maioria dos estudos Claro. que utilizam psicadélicos, quer sejam os estudos que olham para pessoas saudáveis, quer sejam os estudos que olham para pessoas com depressão, adições, etc. E portanto, não há ainda, e puxando aqui o lado mais da ciência, não há ainda evidência suficiente que permita dizer que para pessoas com esquizofrenia, com psicose, que para doença bipolar, são seguras. Mas essa investigação começa a ser feita. Começa este ano em Nova Iorque, eu penso que é no Mount Sinai, num dos institutos de investigação em Nova Iorque, um estudo de MDMA, conhecido como ecstasy, para pessoas com esquizofrenia. Porquê? Porque o MDMA, a alteração do estado de consciência mais específica e que causa mais frequentemente era aquela que eu falei há pouco, como uma sensação de harmonia, de bem-estar, de conexão com os outros, etc. E as pessoas com esquizofrenia, aquilo que é mais difícil muitas vezes de tratar numa pessoa que sofre de esquizofrenia não são necessariamente a pessoa ouvir vozes quando está sozinha ou ter mania da perseguição, ou seja, ideias delirantes. Isso até temos alguns tratamentos que funcionam, têm efeitos secundários por vezes complicados, mas são eficazes, mas nós não temos nenhum tratamento para aquilo que se chamam os sintomas negativos da esquizofrenia. A pessoa não ter interesse no contacto social, passar a vida toda sozinha em casa, isolada, para isso não há tratamento. E pensa-se que o MDMA, ou pelo menos a ideia desse estudo, é poder fornecer à pessoa uma experiência no qual ela sente conexão com os outros, proximidade com os outros e com o suporte adequado isso poder ser levado para o dia-a-dia. Acho que é um estudo interessante, mas que está agora a começar. Desculpa interromper, Pedro. Eu acho que há aqui uma das maiores vantagens dos psicadélicos é precisamente isso, que é eles transportam a pessoa diretamente para a experiência. Ou seja, enquanto tu, através do verbal, tu podes compreender um conceito,
mas não o sentir, tu através dos psicodélicos consegues ir para aquela sensação. E agora vem-me à cabeça, por exemplo, eu sou uma pessoa que é muito difícil para mim relaxar, eu estou sempre tensa. E também sempre num estado hipervigilante. E um psicadélico pode, no fundo, transportar-me para um lugar de relaxamento com a vida, que é efêmera, não é? E é passageira e tem um fim e portanto, e levar-me para esse estado de impermanência faz com que eu relaxe e eu poder sentir isso do outro lado, se calhar quando regresso talvez de uma forma diferente. Percebes o que eu estou a dizer? Percebo perfeitamente. E acho que aqui os conceitos-chave é o conceito da integração da experiência. De que forma é que é feita a integração da experiência? E quando a integração da experiência é feita de uma forma adequada, quer seja através de práticas para além do uso da substância ou desse momento do uso da substância, mas se a pessoa complementar isso com... Vou dar exemplos, isto não tem que ser válido para todas as pessoas, mas isto são práticas que tu falas muito aqui no teu podcast. Meditação, yoga, contacto com a natureza, arte-terapia, psicoterapia, respiração holotrópica. Portanto, todo esse tipo de práticas são práticas que depois permitem a que, quando o efeito agudo do psicadélico desaparece, a pessoa consiga encontrar formas de manter os benefícios no dia-a-dia. E acho que isso muitas vezes é a chave para evitar que a pessoa depois simplesmente, isso é um dos riscos dos psicadélicos, que a pessoa continua a buscar simplesmente a experiência em si, ou a substância. É importante falar que os psicadélicos têm riscos, e às vezes neste renascimento do interesse e neste certo hype, por vezes excessivo, que existe em alguns sítios em relação aos psicadélicos, muitas vezes falam só dos benefícios e não dos riscos. Eu acho que é muito importante falar dos riscos. Os riscos dependem da substância e dependem do contexto. Para os psicodélicos clássicos que falámos há pouco, os principais riscos são sobretudo psicológicos. Ou seja, são substâncias que não têm risco de adição, isto é muito importante dizer. Não existem casos descritos de adição. Por adição eu estou a definir alguém querer parar de utilizar uma substância e não conseguir. Não é? Este é aqui o núcleo de uma adição. Não existem casos descritos disso com LSD ou com psilocibina, isso é muito importante. A maioria das substâncias tem algum perfil psicoativas, tem algum perfil aditivo. Substâncias psicoativas é um saco mais geral do que os psicadélicos, onde se põem todas as substâncias que alteram o estado de consciência. E aí incluem. Ou seja, não ampliam, mas alteram. Quer dizer, podem ampliar, mas há uma diferença entre estados ampliados de consciência e estados alterados. Certo. Não é? Eu no livro uso uma sistematização, que é uma sistematização feita pelo professor David Nutt também, que eu acho que é muito simples e que ajuda muito bem a classificar as substâncias psicoativas no geral. Que é uma classificação em 3 tipos. Os estimulantes, em que aí enquadramos, por exemplo, a cafeína, certo, que é uma substância, é uma droga. Raramente falamos da cafeína como uma droga, mas então. A maioria das pessoas usa drogas. É isto que às vezes na nossa sociedade acha-se que quem usa drogas é só pessoas que usam substâncias ilícitas. Não é verdade. A cafeína é uma droga, o álcool é outra, mas dentro dos estimulantes, o mais utilizado é a cafeína, mas outros estimulantes conhecidos, a cocaína, por exemplo, que tem muito mais riscos, mas é um estimulante. Os medicamentos usados para tratar hiperatividade e déficit de atenção, ritalinas, metilfenidatos, etc., também são estimulantes. Estes são exemplos de estimulantes. Depois existe o contrário, se quisermos, simplificando os estimulantes, que são os calmantes ou depressores. E aí o principal exemplo é o álcool, mas existem outros, como a heroína, por exemplo. Certo. As benzodiazepinas ou ansiolíticos. E, portanto, tendo estes polos do estimulante ou uppers em inglês e os calmantes ou downers em inglês, há depois um terceiro ponto, que são os chamados outers, ou psicadélicos, ou que causam estados ampliados de consciência, ou alucinogénicos, apesar desse ser um termo que eu acho que não é muito adequado, porque raramente a pessoa tem alucinações. Pois, exato. Mas, portanto, com esta classificação, penso que fica claro aqui o que é que consideramos substâncias psicoativas, não é? Ou drogas, se quisermos. E quando falamos de psicadélicos, então o risco das determinadas substâncias está dependente do tipo de substância e do contexto. Mas olhando sobretudo para o tipo de substância, dentro destes psicadélicos clássicos, os riscos fisiológicos e os riscos de adição são praticamente nulos. São substâncias que não são tóxicas para os órgãos do organismo, portanto é impossível morrer de uma overdose de psilocibina ou de LSD. Não há praticamente casos descritos, apesar de serem substâncias que já foram usadas por milhões de pessoas ao longo de muitos e muitos anos, portanto não há risco de overdose. Quando eu falo de riscos psicológicos, estamos a falar da pessoa ter uma experiência muito difícil, uma bad trip, podemos dizer assim, uma experiência desafiante, que se não for depois, posteriormente, bem integrada, bem acompanhada,
pode levantar dificuldades à pessoa, quer seja ansiedade, depressão, insónia, Ok, etc. E, portanto aqui a parte da integração é super importante, é não o é? mais importante. E obviamente que o risco de haver uma experiência desafiante também está dependente da dose da substância. E portanto é E a importante a integração pessoa... só é. Desculpa, é que está aqui a haver uma Interrompa, explosão. interrompa à vontade. Desculpa, mas é que a parte da integração Uhum. só. Imagina, só é feita com suporte como terapeuta ou Não, achas que não, a sua integração pode ser qualquer pessoa feita... pode fazer uma integração? A pessoa pode fazer, a integração pode ser feita de muitas maneiras diferentes. A integração feita por psicoterapeuta acontece sobretudo quando os psicodélicos são utilizados em contexto clínico ou de investigação. Ok. Em pessoas que usam psicodélicos em contexto cerimonial, em contexto religioso, em contexto recreativo, aí as práticas de integração, para além da psicoterapia ser uma hipótese, podem ser todas as outras que falámos há pouco. Também Certo. cada uma delas tem diferentes perfis de benefício, Claro. de risco, etc. Mas E haver quando... espaço, não é? Para Exatamente. nós estarmos com aquilo que sentimos. Exatamente, e não ser só a experiência e depois mais nada e esperar que isso seja uma espécie de magic bullet, Sim. porque senão no fundo acaba por, se for só isso, se for só a experiência em si e não o que está para além disso, acaba por depois não ser muito diferente de outras intervenções farmacológicas Exato. que temos, não é? E portanto, do risco dos psicodélicos clássicos são sobretudo estes riscos psicológicos. Quando falamos dos psicodélicos atípicos, por exemplo, o MDMA, o ecstasy ou a cetamina, o perfil de risco é diferente. O MDMA é uma substância relativamente segura, mesmo utilizada em contexto recreativo, é uma das substâncias mais utilizadas quando as pessoas vão a festivais Sim. ou a discotecas, etc. O principal risco aqui tem a ver com o risco de desidratação. E por isso, se a pessoa souber hidratar-se, compensando com as horas em que está a dançar ou a movimentar-se, esse risco é muito reduzido. Isto Também porque podes tem... estar tipo 20 horas a dançar, não é? E esqueces de que o mundo existe. Pode No fundo. acontecer, sim. Portanto, é importante. Se bem que 20 horas me Não, foi um parece exagero. ser raro. Mas no fundo, aqui a questão da hidratação é a questão mais importante. Muitas pessoas utilizam MDMA misturando com álcool, por exemplo, que é um risco grande, não é? Porque o álcool também desidrata. Mas se uma pessoa Certo. utilizar MDMA e beber água em vez de beber álcool, os seus riscos são muito, muito reduzidos. É importante também dizer que o MDMA, ao contrário dos psicodélicos clássicos, existem mais casos descritos de adição ou dependência, mas Pois. continuam a ser muito raros, sobretudo comparados com outras substâncias que as pessoas utilizam nestes contextos recreativos, como por exemplo a cocaína. O risco de dependência da MDMA é muito, muito inferior ao da cocaína. Claro. E depois existe só outra substância que também queria falar, que é a cetamina, que em contexto clínico tem provado ser uma substância bastante segura, mas é uma substância que tem algum risco de dependência. E, portanto, quando é utilizada em contexto recreativo, se as pessoas utilizarem de uma forma doses muito elevadas, muito repetidas, frequência muito elevada, pode ter um risco de dependência significativo, superior ao do MDMA, inferior ao da cocaína, pensa-se, e, portanto, é importante estar atento também a esses riscos. Sim, certo. Ok, qual porta é que eu vou abrir agora? Tantas portas. Bem, Para onde aquela quiseres. que me surge mais intuitivamente é a questão da terapia assistida por psicodélicos se focar bastante na depressão resistente, não é? E na ansiedade e noutros casos. Porque é que, através dos fármacos, as pessoas com depressão durante muitos anos... Por exemplo, o meu pai teve uma depressão durante 10 anos e depois acabou por se suicidar. E, portanto, ele teve durante 10 anos sem encontrar uma porta de saída. Obviamente, se ele estivesse vivo hoje, talvez os psicodélicos fossem uma boa opção, até porque hoje em dia são bastante mais falados. Mas porque é que uma pessoa tenta durante tanto tempo sair de uma depressão, mesmo através dos fármacos que não passam, entre aspas, de uma anestesia quase? Sou eu que estou a dizer, não é o Pedro, mas eu também não sou psiquiatra, mas eu, por acaso foi aquilo que eu senti um bocado com a experiência que acompanhei com o meu pai. Porque é que as pessoas tentam e não conseguem sair através dos fármacos? E porque é que os psicodélicos podem ser uma porta? Acho que é uma coisa importante eu dizer quando respondo a essa pergunta. É que os antidepressivos em muitas pessoas funcionam. É Certo. importante dizer isto. Ou seja, muitas vezes em pessoas que fazem investigação com psicodélicos, eu acho que pode haver um certo tendência para demonizar os antidepressivos e para se focarem nas suas limitações. E eu acho que isso pode ser contraproducente. Certo. Porquê? Porque eu, ao longo da minha experiência clínica, eu vi muitas pessoas que os antidepressivos lhes salvaram a vida. E a evidência científica mostra que em algumas pessoas, ou numa percentagem significativa de pessoas, os antidepressivos são intervenções seguras, eficazes e que se enquadram bem no sistema de saúde como nós temos implementado. Dito isto, é importante não esquecer que existem
pessoas, e essa percentagem conhece, não é? Cerca de 30% das pessoas com depressão, estamos a falar de um terço mais ou menos, não melhoram com antidepressivos nem com psicoterapia e desenvolvem o tal quadro conhecido como depressão resistente. E para além de haver pessoas que não melhoram com os antidepressivos, e pelo qual é importante encontrarem-se novas intervenções, há pessoas que podem não tolerar os efeitos secundários dos antidepressivos. Estamos a falar de um comprimido ou de uma intervenção que a pessoa toma todos os dias, durante meses, por vezes anos, e que pode ter efeitos secundários. Os mais conhecidos são alterações do apetite ou alterações da função sexual. E depois há um efeito secundário, que tu utilizaste aqui o termo anestesia, que de facto o termo técnico para um efeito secundário que nem todas as pessoas que tomam antidepressivos têm, mas que uma percentagem significativa tem, é o que se chama de anestesia emocional. Ou seja, Certo. a pessoa deixa de sentir tanto as emoções negativas que caracterizam a depressão, nomeadamente a tristeza, mas também tem dificuldade em sentir alegria, por exemplo, e emoções positivas. Isso está descrito com antidepressivos, mas é importante É dizer... quase uma apatia? Não. É quase uma apatia, mas não chega a ser uma apatia, Ok. e é importante dizer que não acontece em todas as pessoas, Claro. mas acontece em algumas. E é precisamente por acontecerem algumas e por os antidepressivos não serem eficazes em todas as pessoas, e se quisermos dizer que ajudam em 2/3 dos casos, podemos ver o copo meio cheio ou meio vazio, não é? Eu prefiro ver o copo meio vazio e dizer que temos que encontrar outras alternativas para quando os antidepressivos não funcionam, mas se calhar os psiquiatras vão dizer que aquilo que é mais importante é o acesso aos cuidados de saúde e que as pessoas tomem os antidepressivos, mas para alguns casos eles não funcionam. Mas eu aqui nesta resposta, para além de dizer isso, queria também dizer, e eu acho que isto é algo que tu falas no podcast ao longo de alguns episódios, é que na sociedade que nós temos hoje em dia, a maioria dos comportamentos que nos são incutidos e que fazem parte do modelo da sociedade atual dão origem àquilo que um colega psiquiatra do McGill, que eu ouvi falar no outro dia, falava como uma sociedade depressogénica. O que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer que é uma sociedade em que muitas das pessoas vivem num contexto dominado pelo individualismo, pelo consumismo, Certo. pela uma alienação total e desconexão total da natureza, com um excesso de tempo em ecrãs, em redes sociais, em algoritmos que nos dão, sobretudo, informações negativas, com pouco cuidado com a alimentação, com pouco cuidado com o exercício, desconectados muitas vezes uns dos outros e, portanto, com todas estas características desta sociedade, é natural que as taxas de depressão e de ansiedade estejam a aumentar e estão. Claro. E, portanto, claro que pode haver formas de uma pessoa, se tiver os recursos possíveis, conseguir contrariar estas tendências por si só, e eu acho que tu fazes aqui um bom trabalho no podcast também Obrigada. nesse sentido, não é? De alertar as pessoas para a necessidade de alterarem pequenas coisas no Sim. dia-a-dia que podem ser suficientes para que a pessoa não entre em depressão nem em ansiedade, mas é importante pensarmos em conjunto se de facto este modelo da sociedade que temos hoje em dia não é de facto um modelo que está a contribuir para Sem este aumento dúvida. das taxas de depressão e de ansiedade. Eu acho que isto é importante ser falado, porque existem às vezes pequenas alterações no dia-a-dia que uma pessoa pode fazer. Então, ontem tive uma conversa com a minha família ao jantar sobre isto. Há pequenas alterações no dia-a-dia que a pessoa pode fazer e que por si só podem ser suficientes para que a pessoa não entre em depressão ou ansiedade. Não é para toda... Isto não é válido para todos, mas pode ser para Claro. alguns. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de fazer meditação. Sei que a meditação me faz bem, tiro imenso benefício de quando consigo meditar de forma regular, mas tenho muitas vezes dificuldade em fazer meditação diariamente. E, portanto, Sim. mesmo uma pessoa com o interesse todo pela mente que eu tenho e que sabe os benefícios, Sim. tem dificuldade em enquadrar no Sim. dia-a-dia e tento o melhor, mas nem sempre consigo. E, portanto, é um tema aqui quase paralelo, mas que é importante ser falado, porque antes da pessoa chegar aos antidepressivos e à psicoterapia, muitas vezes há pequenas alterações no dia-a-dia que podem ajudar a que a pessoa não, ou que algumas pessoas não cheguem a um estado de depressão. Sim, sim, sem dúvida. E estou-me a lembrar também um evento que eu fiz há pouco tempo na Montanha do Pico, em que um participante disse: "Epá, temos que tomar os antidepressivos." E eu disse: "Pois então é normal, então estás na montanha, estás a comer bem, estás a fazer exercício físico, estás a dar mergulhos no mar." Ainda Claro. bem que és tu que estás a dizer isso e não eu, porque se eu dissesse isso, alguns colegas meus iam ficar incomodados. Sou eu, sim. Mas as coisas também não têm, atenção, as coisas não têm que ser mutuamente exclusivas, mesmo com psicodélicos, ou seja, é possível a pessoa fazer antidepressivos ou psicoterapia ou psicodélicos e de facto, e muitos médicos e psicoterapeutas complementam a sua intervenção ou faz parte da sua intervenção para além de prescreverem um medicamento ou de utilizarem as técnicas psicoterapêuticas, de facto perceberem,
como é que é o dia da pessoa? O que é que a pessoa faz num dia, não é? Como é que é desde que acorda até que se deita, não é? E quando olhamos com este pormenor, conseguimos encontrar, em conjunto com a pessoa, de facto, alguns comportamentos ou algumas atividades que, se forem modificadas, vão levar a maiores níveis de bem-estar, não é? A quantidade de casos e de pessoas que, por exemplo, hoje em dia, antes de ir para a cama, está a ver uma série no tablet na Sim, cama, sim, sim. quer dizer, isto hoje em dia já se sabe que isto é algo que prejudica a qualidade de sono, que tem efeitos no dia seguinte, e são pequenas modificações que eu acho que, se as pessoas tiverem conhecimento, depois conseguem Sim, implementar. Eu sim. acho que isto é importante ser falado. Por outro lado, e desculpa interromper, os estudos, e isto também é muito interessante, e voltando ao tema aqui e toca aqui com o principal tema do podcast, os estudos que utilizam psicadélicos em pessoas saudáveis, ou que olham para pessoas saudáveis e que usam psicadélicos e que veem que alterações é que essas pessoas reportam depois do uso de psicadélicos, muitas das alterações que se encontram são alterações que vão depois no sentido da pessoa descrever maior proximidade com a natureza, Claro. maior conexão com os outros, menos interesse em algum tipo de atividades em que antes a pessoa perdia muito tempo e que depois reconhece que não são benéficas, mas sobretudo esta conexão com o mundo à nossa volta, sobretudo com a natureza, e esta conexão com os outros é algo que está descrito. Aumentos dos níveis de empatia. Para mim é fascinante como é que uma molécula Uhum. química que atua no nosso corpo, no nosso cérebro, é capaz de alterar a forma como nós nos conseguimos Mesmo. relacionar com os outros e pôr no lugar dos outros. E existem estudos com psicodélicos que mostram que aumentam a capacidade de empatia com o outro. E, portanto, isto são, obviamente, intervenções muito poderosas, que também têm riscos, mas que é importante olhar para, de facto, poderem tocar precisamente nestas dimensões que na nossa sociedade estão a ser muitas vezes vistas ou que fazem parte da sociedade e que têm consequências negativas e que Sim, podem ser sim, sim, alteradas sim. por psicodélicos. Sim. Tu já leste o livro A Geração Ansiosa? Penso que Não. não, penso que não. É um livro que fala muito sobre estes temas e principalmente sobre a nossa geração. Uhum, A nossa, ou a geração Z, vá. uhum, Em que fala precisamente sobre isso, de que os níveis de depressão, de ansiedade, mesmo de suicídio estão a aumentar e que uhum, existe uma grande correlação com a falta de envolvimento com a vida, sabes? Ou uhum, seja, de hoje em dia nós, o mundo, viver muito isolado e muito uhum, desconectado daquilo que está lá fora, uhum, e mesmo de não vivermos, de não estarmos muito expostos ao risco. Ou seja, uhum, fala muito dos parques infantis uhum, há 20 anos atrás nos Estados Unidos, como eram uhum, muito mais altos e tinham muito mais risco, as crianças uhum. caíam, levantavam-se, E magoavam-se. cá também? E cá, exatamente, e cá. Sim. E agora, como é tudo muito protegido, e Uhum, isso também nos torna, nos faz sentir, de certa forma, um pouco mais, sei lá, uma criança que não sente a sua força, se uhum, calhar às tantas, o seu sentimento de autoestima ou uma sensação uhum, de inútil, por uhum, vezes, não sei. uhum, E uhum, acho que isso também contribui. Mas eu estou a pegar neste tema, Pedro, porque eu queria pegar no tema da doença mental, da saúde uhum, mental, mas da doença mental, uhum, porque os números efetivamente não param de subir. E, e eu queria ir um bocadinho mais fundo. Não sei se dá para navegarmos mais fundo, mas se a doença mental não é de facto uma doença espiritual, não é? Ou seja, isto ligando àquilo que estavas a dizer, de vivermos um bocado alienados, uhum, não estamos talvez a viver uma doença espiritual uhum, enquanto mundo? uhum. Ahm, eu Não se sei calhar se o antes doutor pode falar sobre Posso, isso. claro que posso. Acho interessantíssima a pergunta. Mas se calhar até antes de responder, pegava no que estavas a dizer, antes para dar um exemplo muito giro de algo que eu próprio tenho estado a tentar implementar no meu dia a dia e que toca nisso que estás a dizer, que é, vi há um mês e tal, um estudo interessante que mostrou que desativar os dados móveis do telemóvel durante 2 semanas. Recrutaram um grupo de pessoas e pediram-lhes para desativar os dados móveis do telemóvel durante uma semana. Ou seja, as pessoas podiam continuar a utilizar redes sociais, o Wi-Fi, o que fosse, mas não tinham dados móveis. Ou seja, é a única alteração que lhes pediram para fazer. Ao fim de 2 semanas, primeiro dado interessante, só 25% das pessoas é que conseguiram estar sem dados móveis durante 2 semanas. Uau. 75% dos que se propuseram ao estudo e que aceitaram não conseguiram. Eu acho que só isto já nos dá aqui uma dimensão do quão dependentes estamos todos, de certa forma, da tecnologia. Todos. O outro dado interessante é que ao fim de 2 semanas, as pessoas que conseguiram cortar os dados móveis, ou não utilizar dados móveis, reportavam maiores níveis de bem-estar, menores níveis de ansiedade e este é impressionante, um aumento da capacidade de atenção equivalente àquilo que se perde em 10 anos de vida.
é, Ou já desativar é os impressionante. Portanto, nós ao longo da vida temos tendência a perder a pouco e pouco, a cada ano, um pouco da nossa capacidade de foco, Sim. de concentração e de atenção, e aquilo que se perde em 10 anos é equivalente àquilo que os participantes do estudo ganharam em 2 semanas. Meu Para termos noção da Deus. magnitude do efeito. Como é óbvio, depois de eu ver este estudo, a primeira coisa que eu fiz, vou tentar fazer isto. Foi o que eu E portanto, pensei. tenho estado a tentar e é um desafio. Ou seja, mas isto é, desligas os dados, sais de casa, Estou não tens disponível net. para quem me quiser, pode telefonar, pode mandar mensagem, Pois. mas hoje em dia a nossa tendência para, quando estamos no carro, no transporte público, sobretudo, ou quando estamos num sítio, vou só ver o e-mail, vou só ver se alguém mandou alguma coisa importante e depois de repente já estamos sugados porque alguém nos estás. mandou uma mensagem ou a foste. rede social e não deixa. E eu acho que é importante dizer. O que eu acho de interessante disto é que nós não estamos a falar de uma coisa mais difícil, que é pedir às pessoas para deixarem de usar tecnologia, deixarem de usar Exato. redes sociais, que hoje em dia é muito difícil, que eu também já tentei fazer. Mas como esta pequena alteração do dia a dia pode ter tantos benefícios e ao mesmo tempo ser tão difícil de implementar. Acho que é um dado interessante e que toca naquilo que estavas a dizer. Sim. E pronto, esta era a primeira parte, mas não estou a fugir à tua pergunta da espiritualidade. Eu acho que depende de como definimos espiritualidade. Se nós definimos espiritualidade como, e eu toco um bocadinho nisto no livro, mas sobretudo falei sobre isto, existe um livro, um manual científico, podemos dizer assim em português, de psicadélicos, que é prévio ao meu livro, que foi um manual chamado Psicadélicos e Saúde Mental, editado pela SPACE, que é a Sociedade Portuguesa de Aplicação Clínica de Psicadélicos, da qual também faço parte, e que aí toquei um bocadinho no capítulo que escrevi, ou na introdução, toquei um bocadinho nesse tema, que é um tema controverso. Ou seja, se definirmos espiritualidade como um conjunto de práticas que nos fazem questionar quais são os nossos valores, experienciar a interconexão, a interdependência que temos entre todos e tudo aquilo que, no fundo, vai acabar por abarcar práticas religiosas ou não religiosas, mas que acabam por entrar a tocar naquele segundo ponto, quando eu estava a falar há bocadinho do David Foster Wallace, o segundo modo de consciência, entrar em contacto com algo maior, tudo isso podem ser enquadradas, penso eu, como práticas espirituais. Agora, se toda a doença mental é um problema espiritual, eu diria que não. Mas diria que, em algumas pessoas, a ausência de contacto com a espiritualidade, que é uma das características também da sociedade de hoje em dia, que eu não disse há pouco, que é a secularização. E, portanto, de repente, tudo aquilo que é religião é só visto como só se vê o lado negativo da religião. E que consequências é que isto tem? Porque a ciência é uma ferramenta poderosíssima para uma série de coisas. Vou dar um exemplo: o tratamento de cancro de hoje em dia não tem nada a ver com o tratamento do cancro de há 20 ou 30 anos. Mas existem depois outras coisas para as quais a ciência também tem que ter noção das suas limitações. E eu acho que, de facto, numa sociedade muito virada exclusivamente para a ciência e que descura depois os outros aspectos espirituais que a religião trazia, mas que existem também formas não religiosas de atingir a espiritualidade, para algumas pessoas podem contribuir para a redução dos seus níveis de bem-estar e, se quisermos, de maior ansiedade ou até de maior depressão. Mas eu não diria que toda a doença mental seria um problema espiritual. Mas diria que para algumas pessoas esta ausência de contacto com a espiritualidade pode ter consequências negativas que, em conjunto com outros fatores, podem contribuir para aquilo que chamamos de doença mental. Ótima resposta, não estava à espera. Não era fácil. Não, fez-me pensar num ponto interessante, de facto, faz todo o sentido. Pedro, eu queria também tocar aqui num ponto que eu acho que é importante, que é o facto do álcool, por exemplo, ser uma droga. Querias mais chá, não é? Se fosse possível, é que é bom. Desculpa, se não for possível, também não faz mal. Não, está na cozinha. O álcool. O álcool, sim. O do álcool ser uma droga legal, não é? E de certa forma ser bastante destrutiva também, trazer muitas consequências para a nossa mente e para a nossa vida e mesmo para o nosso corpo. Excelente tema. E de certa forma também traz bastante, ou seja, o consumo do álcool também traz bastante lucro ao sistema, não só a nível de dinheiro, não só a nível financeiro, mas de certa forma também nos adormece ou nos inibe, está aqui. O que é que está aqui posto em causa? Ou seja, porque é que os psicadélicos, existe tanta resistência com o tema dos psicadélicos? Do que é que nós temos medo? É deste despertar da consciência? Porque isto vai-nos trazer, não é? Uma pessoa que tenha contacto com psicadélicos ou que tenha tido contacto na vida
abriu um paraquedas que já não consegue fechá-lo, não é? E então queria explorar este tema contigo. É uma excelente pergunta. E trazer aqui o exemplo do álcool como exemplo, e eu gosto sempre quando alguém se refere ao álcool como uma droga legal, porque é. E às vezes é pouco frequente as pessoas verem o álcool e o tabaco, substâncias com muitos riscos e muito danosas, como drogas, e que são. Mas antes de entrar, se quiseres posso começar a resposta por hoje em dia sabemos muito bem quais é que são os diferentes perfis de risco ou de danos causados pelas diferentes substâncias psicoativas ou as diferentes drogas. E sabemos que as que são mais danosas para o indivíduo e para a sociedade, e quando eu falo de danosas estou a falar de riscos para o indivíduo, estou a falar de risco de mortalidade, da pessoa morrer por causa da substância, riscos de adição, riscos de violência, portanto em relação aos outros, a cometer violência, cometer atos de violência, e sabe-se, por exemplo, que o álcool tem muita tendência para isso e que os psicodélicos e que outras substâncias muito menos, e também os riscos, todos os danos associados, no caso das substâncias, quando são ilegalizadas, nos sítios em que são ilegalizadas, associados ao tráfico, etc. E quando se toca, ou quando se tenta ter em consideração todos estes riscos ou danos de cada uma das substâncias, existem hoje a evidência científica muito sólida que mostra que as substâncias psicoativas ou as drogas mais perigosas são, em primeiro lugar, o álcool e depois a cocaína, ou melhor, a heroína, a cocaína e o tabaco. Portanto, dentro das substâncias mais danosas, 2 delas são legais. E isto é importante que as pessoas saibam e que isto seja dito. E as substâncias psicoativas ou as drogas mais seguras são os psicodélicos clássicos, a psilocibina, o LSD, que é uma substância que assusta toda a gente quando se fala em LSD, e que é uma substância, como vimos há pouco, com muito menos riscos do que aquilo que a maioria das pessoas pensa. A cafeína é um exemplo de uma substância psicoativa segura, e depois existem outras. E, portanto, isto para dizer o quê? Que já agora também dizer que algumas das substâncias que falámos há pouco, o MDMA, a cetamina, a cannabis, têm um perfil de risco intermédio, ou seja, não são tão perigosas nem danosas como o álcool, o tabaco, a heroína e a cocaína, mas são um pouco mais arriscadas, perigosas ou danosas do que os psicodélicos clássicos. Ou seja, qual é que é a conclusão disto? É que o quadro legal que define que substâncias é que são lícitas ou ilícitas não está atualmente, não é uma consequência daquilo que a ciência sabe, deveria ser, mas não é uma consequência de motivos políticos. E isto é importante ser dito. E até se formos falar mais atrás do que os psicodélicos, nós sabemos, por exemplo, que a primeira substância a ser banida foi o ópio, no início do século XX nos Estados Unidos. Porquê? Isto é muito interessante, porque há pontos com hoje em dia. Porque houve uma crise económica no início dos Estados Unidos que coincidiu com uma grande imigração da China. A primeira vaga de imigração da China para os Estados Unidos aconteceu no início do século XX. E na altura que houve problemas económicos, começou a criar-se uma narrativa que a culpa era dos imigrantes chineses. Tal como está a acontecer um pouco hoje em dia também no nosso país. E qual é que foi a maneira que o governo teve, de certa forma, de poder atacar os imigrantes chineses? Foi proibir o ópio, porque eles utilizavam muito ópio, porque era já há muitos anos cultivado a partir das papoulas na China. E, portanto, a primeira droga a ser banida de um país ocidental, ou neste caso dos Estados Unidos, foi o ópio, e não foi por se ter descoberto que o ópio era pouco seguro. Não, foi por motivos racistas. É importante dizer isto. Outra substância que foi banida por motivos racistas foi a cannabis. Portanto, em 1937, se não me engano, depois da Primeira Guerra, há outra crise económica nos Estados Unidos, e os imigrantes que na altura foram culpados foram os imigrantes mexicanos. E os imigrantes do México, que tinham vindo do México, ainda fazem parte de uma boa parte da imigração dos Estados Unidos, utilizavam cannabis. E até o nome marihuana foi um nome que foi propositadamente estabelecido para se poder associar com o tom espanhol aos mexicanos para proibir a cannabis. Não foi por a cannabis ser mais perigosa do que o álcool. E quando os psicodélicos aparecem nos anos 50 em contexto de investigação, e quando nos anos 60 passam para o uso, inicialmente por artistas, etc., e mais tarde pelo movimento da contracultura americana, neste caso os chamados hippies, podemos dizer assim, que utilizavam psicodélicos. Qual é que foi o motivo qual foi o principal motivo que levou à proibição dos psicodélicos? Foi que as pessoas que utilizavam psicodélicos estavam a opor-se à guerra do Vietnã. E é importante perceber que o governo americano, neste caso o que fez, foi utilizar exatamente a mesma estratégia que tinha utilizado para o ópio e para a cannabis. Só que desta vez, em vez de ser por uma questão da raça,
raça ou de etnia, foi por uma questão das atitudes políticas. E este grupo era um grupo que esteve na base de movimentos que hoje em dia todos nós elogiamos, o movimento ecologista, o movimento feminista, movimentos antirracistas, e portanto é este grupo que acaba por depois, pelo establishment, pelo governo na altura conservador dos Estados Unidos, levar à proibição dos psicadélicos. Claro, e é importante também dizer que os psicadélicos nessa altura foram também utilizados de uma forma um pouco desregrada, comparados com a forma como são utilizados hoje em dia. Agora, as consequências negativas do uso de psicadélicos foram, e já há muitos dados sobre isto, foram exageradas pelos mídia, sobretudo pelos mídia conservadores, que depois levou à sua proibição. E, portanto, isto é uma história que se repete e que é pouco falada. E, portanto, se nós hoje em dia fala-se deve-se ou não legalizar os psicadélicos, e estão a ser legalizados em alguns estados dos Estados Unidos, a cannabis também é um debate ativo, se deve ou não legalizar a cannabis, e eu, antes de entrar no campo de que forma é que estas substâncias se podem legalizar, eu acho que é sempre importante nós sabermos porque é que elas foram proibidas e percebermos se nós, como sociedade, concordamos com os motivos da sua proibição. Porque se concordarmos, estamos a favor de políticas racistas. É importante dizer isto. Ou políticas que, no fundo, atacam pessoas que eram contra os sistemas de opressão. Portanto, as pessoas que eram contra a guerra eram as pessoas que utilizavam psicadélicos. Isto faz sentido. Porquê? Porque os psicadélicos são os que, no fundo, nos põem em contacto com a nossa humanidade, a interconexão, a interdependência, e portanto tudo isto faz sentido, mas é pouco falado. Portanto, acho muito importante trazeres esse tema, porque é importante também não demonizar as substâncias que têm também, mesmo o álcool, não é? Se pensarmos no álcool, o álcool é uma substância, como eu disse há pouco, com muitos riscos e muitos danos. Mas as pessoas usam álcool por algum motivo. Qual é que é o principal motivo? É porque dá alguma desinibição em contexto social, reduz os níveis de ansiedade e, portanto, é uma substância que para muitas pessoas, sobretudo se não tiverem acesso a outras, é uma substância que vão utilizar em contextos sociais, em contextos de festa. E, portanto, pode ter... há muitas histórias de amor de pessoas que se conheceram porque o senhor foi falar com a senhora ou a senhora foi falar com o senhor porque tinha bebido um bocadinho e se calhar se não tivesse bebido não tinha falado. Portanto, é importante também dizer isso. Agora, se olharmos para a quantidade de pessoas que têm problemas por causa do álcool, e estamos a falar de 15% das pessoas que alguma vez usam álcool desenvolvem uma dependência de álcool, se olharmos para isto, então temos de pensar muito bem se faz sentido que as únicas substâncias que a pessoa tem acesso legal, mesmo em Portugal que as drogas são descriminalizadas, as únicas substâncias que a pessoa pode entrar numa loja e comprar livremente são o álcool e o tabaco e o café. E, portanto, será que concordamos com isto ou será que hoje em dia já não devíamos olhar para aquilo tanto que a ciência sabe desde os anos 60 até hoje em dia e pensarmos em modelos que... O modelo português é um modelo muito interessante, a descriminalização foi muito útil quando houve um problema grande com a heroína em Portugal no início dos anos 90, a descriminalização das drogas, no geral, foi um ato de grande coragem dos políticos na altura, porque havia muita gente que dizia agora vai-se descriminalizar as drogas e Portugal vai ser invadido, há discursos na Assembleia da República, por um exército de zombies drogados. Não aconteceu nada disso, aconteceu o oposto. Ou seja, as pessoas passaram a procurar ajuda para o seu problema e a taxa de pessoas com dependência de heroína diminuiu. Agora, esta é uma questão política, porque a maioria das pessoas não está habituada ou não usa este tipo de substâncias. E, portanto, os partidos, e este debate é muito intenso, por exemplo, na Inglaterra, porquê? Porque a maioria dos partidos sabe que se mostrarem a ideia de que são duros com as drogas, que ganham votos. Um partido que tenha uma mensagem mais progressista, para a maioria, é visto como algo muito, muito progressista. Dúvida. E, portanto, isto é um tema muito importante, muito complexo de ser falado e, portanto, fico contente de trazeres este tema para se alargar um bocadinho o espectro e não falarmos só de psicadélicos, mas sim de liberdade de consciência, porque é disso que estamos a falar. É isso mesmo, é isso mesmo. E agora tocas mesmo numa última questão que eu te queria fazer antes de terminarmos. Não queria terminar sem trazer este tema da liberdade de consciência. Ou seja, no fundo, esta viagem pelas portas da percepção, não é? Pelo mundo dos psicadélicos, não será então um caminho rumo também à nossa liberdade de consciência, no sentido em que todos nós vivemos muito com as nossas amarras, não é? Muito presos à mente. Há bocado estávamos a comentar aquela frase que o Robin Carhart, Harris. Ok. Que ele disse em Londres, quando eu o vi para aí há 10 anos, em que diz que a toma de um psicadélico é como shaking the snow globe, ou seja, é como abanar um globo de neve e todos os circuitos que já estavam desenhados são reformulados, não é? E criam-se novas sinapses. E tendo isto em conta, de que forma é que nós que passamos por determinados traumas, temos determinadas feridas, não é? Então, as neuroses então são padrões altamente repetitivos. De que forma é que este caminho pelos psicadélicos não é
de facto, um caminho de liberdade. Sim, uma boa pergunta. Aliás, essa metáfora do Robin é uma metáfora interessante porque, apesar de não ser perfeita, mas é Sim, interessante, não é? Como todas as metáforas, porque eu acho que traduz aquilo que se percebe, sobretudo nos últimos anos, que os psicadélicos fazem no cérebro e na mente, que é, no fundo, quebrarem padrões enraizados, ou seja, através da sua ação no tal receptor da serotonina e na forma como vão desincronizar as redes cerebrais que constroem a nossa identidade, o sentido de quem somos, etc. exatamente. É esta modificação temporária que pode ter valor terapêutico, quer seja em pessoas que estão presas em padrões repetitivos de depressão, de ansiedade ou até de adições, não é? Que é outra área que tem muita investigação com psicadélicos, parece um pouco paradoxal, mas Mas é existem interessante. estudos com psicadélicos em pessoas com adição ao tabaco, com adição ao álcool, muito promissores. E a heroína? Porquê? Existem alguns, ainda Ok. alguns com cetamina, Ok. alguns com cetamina, e um dos estudos que eu vou estar envolvido no Imperial College é para pessoas com perturbação do uso de opioides. Ok. Terapia assistida por psilocibina em pessoas com perturbação do uso de opioides, e portanto Ok, é outra área interessante. interessante. Agora, isto para dizer que é este quebrar de padrões repetitivos ou muito enraizados que os psicadélicos fazem, porque no estado alterado de consciência, ou nesse estado temporário em que há esta alteração do estado de consciência, a pessoa pode experienciar-se a si própria e aos outros de outras formas. Tal e E nem qual. todas as formas que surgem têm que ser formas benéficas ou Sim, sim, terapêuticas, daí a sim, sim, importância sim. do contexto e da integração. Mas algumas dessas formas podem ter valor. E depois os psicadélicos, para além de causarem esta destabilização, desincronização temporária, fazem nos dias seguintes, ou causam nos dias seguintes à sua administração, aquilo que tecnicamente se chama um aumento da plasticidade cerebral, Certo. mas que se pode traduzir como um aumento da capacidade de aprendizagem do cérebro. Porque, ao contrário da ideia que se diz que todas as drogas destroem os neurónios ou o cérebro, isto é verdade para algumas substâncias Sim. que têm efeito neurotóxico, mas existem algumas substâncias como os psicadélicos que o efeito que têm é estimular a criação de novos neurónios, Lindo. de novas comunicações entre neurónios nos dias seguintes à sua administração. Isto é muito curioso, porque é como se este estado temporário agudo que os psicadélicos causam, é como se para o cérebro isto fosse uma espécie de insulto, digamos assim, Sim, no sim. seu modo de funcionamento habitual, e que o cérebro responde aumentando a sua plasticidade. Giro. Compreendes? E, portanto, se a pessoa conseguir tirar benefícios deste estado temporário e nos dias seguintes estiver com maior flexibilidade psicológica, há muita evidência que mostra isto, disponibilidade para aprender, se depois for fornecido o contexto para esta aprendizagem ter frutos, então torna-se uma intervenção muito poderosa. E, portanto, eu acho que essa analogia representa isto muito bem, e que este é um dos mecanismos fundamentais das terapias com psicadélicos. Agora, como é que isto entra de que forma é que isto faz a ponto com a liberdade de consciência? Há um filósofo alemão, que é o Thomas Metzinger, que ele tem uma escrita um bocado complexa em algum dos livros, mas fala precisamente nisso que tu falaste, que é de que forma é que nós, enquanto sociedade, devemos começar a cultivar estados benéficos de consciência, não é? Quer seja com substâncias ou sem substâncias. Certo. Mas será que isto não é um tema que devia ser mais falado na nossa sociedade? Sim. Porque é algo que faz um pouco parte de sociedades orientais, sobretudo Pois é. através da meditação, etc. Aí depois as limitações muitas vezes são em relação ao uso de drogas, não é? Que em alguns sim. dos países são absolutamente proibidas. Mas cá, só agora é que começamos, ou só na sociedade ocidental, é que se começa a perceber que, de facto, nós podemos cultivar estados de consciência benéficos através de meditação, através de passeios na natureza, através de um conjunto de outras práticas, e que, em algumas pessoas, em alguns contextos, os psicadélicos podem dar acesso a estes estados de consciência benéficos. Sim. Agora, mais uma vez, também têm riscos, como falámos Claro. há pouco, mas podem, de facto, ser ferramentas que são muito mais úteis do que aquilo que acreditávamos há uns anos Sem atrás. dúvida. Eu costumo dizer que o fogo que te aquece as mãos também te queima, então tem um bocado a ver, Que boa expressão. tem um É bocado uma a ver boa com expressão. isso. Posso usar de vez em Claro. quando também. Eu nem sei se é minha ou se é em algum lado, já li tantos livros que já me Muito perdi. boa. Mas acho que resume um bocadinho isto que estamos aqui a trazer. Acho que, muito honestamente, e estando aqui numa conversa informal, eu acho que o mundo está doente, nós estamos doentes e nós precisamos de algo que nos tire desta neurose geral. Porque acho que tanto as tecnologias como as redes sociais, a forma de viver performativa que nós passamos a viver, não é? Eu no outro dia
estava a ver um filme, acho que já disse isto nos últimos podcasts que gravei, mas é verdade. Eu estava a ver um filme, pá, que é épico, que é o Midnight, aquela série de filmes que é tipo Sunrise, Sim, Before Before Sunrise e Sunrise, Before Sunset, Sunset. bem, pronto. Acho que não tem nada a ver com Midnight, entretanto. Mas estava a ver e, e é incrível como são atores há mais de 10 anos, vestidos de forma normalíssima, com, sei lá, ténis normais, t-shirts normais, tipo seres humanos, e hoje em dia tu vês uma série ou um filme e tipo, as pessoas não têm uma ruga, estão todas cabelo esticadinho, Verdade. com o corpo todo incrível. E isto está-nos mesmo a pôr doentes, não é? Está-nos a pôr ansiosos. Tipo, o conceito de beleza, o que é belo, no fundo, não é? E toca naquilo que começámos, não é? Já que estamos a terminar a entrevista, toca em aquilo que falámos logo no início, que é a pessoa, quando não faz, quando não há nenhuma prática ativa para cultivar o tal ou os tais outros estados de Certo. consciência, a pessoa é dominada pelas exigências do seu eu, que tem um valor, porque o nosso eu, o nosso ego, existe para nos fazer Claro, sobreviver. claro. Só que sobreviver não é a mesma coisa de viver com qualidade ou com bem-estar. E, portanto, essa ideia de que, de facto, as pessoas podem ser dominadas por estas exigências do nosso eu, quer seja a fama, a beleza, o dinheiro, Sim, o sim, poder sim, então, não é? sim. E portanto estes são exemplos precisamente desse modo de consciência padrão que se começa a perceber, começa-se a perceber, isto é, na nossa sociedade, já há muito Claro. tempo que Sim, a filosofia budista há muito tempo que percebeu isto, não sem é? dúvida. E que toca precisamente na impermanência, Claro. em cultivar de facto outras características e ver o eu como uma ilusão, uma construção, não é? Sim, Portanto, sim. há muita filosofia, sobretudo a filosofia budista, que toca nisto, mas a nossa sociedade ocidental parece, já nos anos 60, por Sim. algum motivo depois dos psicodélicos houve um interesse pela filosofia ocidental, pela filosofia oriental e portanto é algo que já algumas sociedades ou culturas já o compreenderam há muito tempo, mas que parece que agora está a chegar de uma forma mais falada ou mais abertamente falada à nossa sociedade ocidental e eu acho que ainda bem. Sim. Sim. Acho que ainda bem. Acho que não há outro caminho, honestamente. Ou é o caminho. Eu acho que este caminho é sempre por dentro e há muitas ferramentas ou muitos veículos que nos trazem para dentro, não é? Também há detalhes ou não, há a meditação, mas também há os psicadélicos, há a respiração Uhum. e nós temos que mesmo começar a olhar cada vez mais para aí e daí, indo um bocado àquilo que estavas a dizer da necessidade enquanto sociedade, olharmos mesmo para o tema dos psicadélicos talvez como um caminho de libertação, não é? Até porque essa quase urgência que estás a dizer toca com o tema da crise climática onde nós estamos. Certo. E, portanto, que é negada por muitas pessoas. E, portanto, existe um estudo interessante que mostra que o uso de que pessoas saudáveis que utilizaram psicodélicos reportam depois maior consciência climática, maior preocupação com o ambiente, alterações dos seus comportamentos no dia a dia que estavam a contribuir para consequências danosas no ambiente e, portanto, só a ideia de que uma substância em si, que muitas delas vêm da natureza, podem servir para nos fazer proteger ainda mais a natureza em que estamos, na minha opinião, Claro. é algo muito belo. Mas, de Verdade. facto, foi-nos inculcado, desde que, sobretudo a nossa geração, que nasceu, e até uma geração um pouco anterior, que nasceu já num ambiente de guerra às drogas, Mesmo. a ideia de que, de facto, pode haver drogas, dizia-me a minha avó no outro dia, deu uma entrevista. Depois do livro, houve uma entrevista minha que saiu no Expresso Sim. e ela diz: gostei muito da entrevista, gostei muito da fotografia, mas a ideia de que há drogas que podem ser boas não me entra na cabeça. E como é que há de entrar, não é? Ao fim de 93 anos, Brutal. com a ideia Brutal. de que as drogas são perigosas, não é? Mas com diálogo, com explicação, não é? Com desconstrução do que é que de facto são drogas e do que é que são substâncias e do que é a nossa consciência, as pessoas a pouco e pouco entendem. Lindo. E, Estava a pensar na tua avó mesmo. Já viste como o mundo dá voltas? Ela jamais imaginaria, quando ela tinha pai 15 ou 20 anos, que o neto dela ia estar no Jornal Expresso a falar sobre drogas e de forma muito mais aceite e mais harmónica, não é? Muito bonito. Pedro, obrigada por esta Obrigado, conversa. eu. Foi muito bom. Muito bom. Obrigado pelo convite. Até à próxima. E obrigado pelas excelentes perguntas. Obrigada.